Ok. Bom, seguinte, então tá toda a discussão de encerrar a jornada 6 por um, né, e eu tenho as minhas próprias ideias sobre várias mudanças que deveriam acontecer de forma trabalhista no Brasil, tá. E aí eu vou explicar aqui, tá, como eu imagino que deveria ser. Por exemplo, o projeto da Erika Hilton, ele propõe uma proposta de emenda constitucional. Isso significa que você vai adicionar alguma coisa à Constituição. É muito difícil de passar, mas depois que passa, é muito difícil de tirar. Então, se passasse da Erika Hilton, né, para você tirar vai ser um problema, né? Vai precisar de uma votação de grande maioria, se eu não me engano era o nome. E isso é tipo 2/3 da casa inteira ou mais, né, 2/4, 3/4 da casa inteira precisam votar a favor de retirar. Mas então, e o projeto enviado pelo governo federal para votação em regime de urgência, né? Ele diminui para 40 horas semanais, ok? Então, o Erika Hilton propõe 4 por 3, né? 4 dias trabalhados, 3 dias de descanso, 36 horas semanais no máximo. E o governo federal propõe 40 horas semanais no máximo e 2 dias de descanso, 5 dias de trabalho. E eu já vou um pouco mais para frente, né? Então deixa eu ler aqui com vocês. Além do banimento das 6 por um, conjunto de jornada de trabalho. No momento, a jornada de trabalho mais utilizada, até onde eu saiba, é de 5 dias com 8 horas de trabalho diárias, né? Então você trabalha por 5 dias e são 8 horas por dia. E daqui para frente eu vou chamar de 5D6, 5 dias, 8 horas, né? O cerne dessa proposta é que seja criada a jornada padrão e que ela seja de 5 dias com 6 horas de trabalho diárias, portanto 5D6. Ou seja, a maioria dos empregos gerados no Brasil vão ser no formato de 5 dias da semana trabalhados e cada dia 6 horas de trabalho, tá? Quando a jornada padrão mudar de 5D8 para 5D6, não deve ocorrer perda salarial, que é o que Erika Hilton e o governo federal colocaram, né? Você não vai perder salário por causa da mudança de jornada de trabalho. O salário mínimo vigente, que no momento é R$ 1.621, eu acho, eu coloquei 1.620 ali, tá? Será referente à jornada padrão, ou seja, você vai receber o salário mínimo federal para as 30 horas semanais, portanto 120 horas mensais, tá? E E aí hoje, por exemplo, a pessoa que trabalha 5D6, ela trabalha 44 horas por semana, recebendo 1.620 mais os benefícios, né? Que costuma ser só o vale transporte e o vale alimentação ou o vale refeição. A pessoa 6 por um provavelmente não vai usar o vale alimentação porque ela não tem como fazer a comida dela em casa, exatamente por ser uma jornada absurdamente extenuante. Você não consegue tomar conta da sua vida pessoal, tá? Ok. Então, o salário mínimo vigente será referente à jornada padrão, com os salários das demais jornadas sendo calculados de forma proporcional às horas trabalhadas. Abaixo uma tabela com as diferentes jornadas e seus respectivos salários mínimos. Então, o que vai acontecer aqui? Ah, eu esqueci de colocar o R aqui no PDF. É para ser 5R8. Ah, não, tá aqui, ó. 5R8. Ah, tá. Eu coloquei esse 5D8 aqui em vermelho, 40 horas por semana, 160 horas por mês. O salário que você recebe por hora trabalhada é 10,125 R$ 10, 120 centavos por hora trabalhada, né? Então a 5D8, né, normal, como a gente conhece, deixa de existir.
Então, o que que a gente tem? Você consegue encontrar vagas de emprego que falam que você precisa trabalhar das 8 até as 18, por exemplo, tá? Então, 10 horas por semana, ou 10 horas diárias, tá? Só que eu acho que ninguém deveria trabalhar das 8 até as 18, uma hora de almoço, e às vezes o cara não vai nem colocar das 8 até as 18, vai ser das 8 até as 19 com uma hora de almoço que não entra na conta de trabalho. Então, para poder atender empresários que trabalham com 10 horas diárias, né, a gente coloca aqui os 5D5. Então, você contrata dois funcionários para poder funcionar 10 horas por, por dia. Aqui nós vamos ter 25 horas trabalhadas por semana, 100 horas por mês, 13,5 reais por hora, resultando no salário mínimo de 1.350. Aqui é a jornada padrão, né? 5D6 seria a nova jornada padrão, 30 horas por semana, então são 10 horas a menos do que a proposta do governo federal e são 4 horas, são 6 horas a menos do que a proposta da Erika Hilton. Então, 30 horas por semana, 120 horas por mês, e aí você vê que aqui vai ser 13,5 até o final, tá? 13,5 reais por hora. Então, 5D6 fica com o salário mínimo vigente atual, que é de 1.620. 5R8, esse R aqui eu coloquei para denotar que essa jornada ela vai ser somente para trabalhos completamente remotos. Então, 5R8 e 5R7, essas duas jornadas são completamente remotas, tá? Então, um programador que você queira contratar por 5 horas, 5 dias por semana e 8 horas diárias, vai receber um salário mínimo de R$ 2.160. E uma pessoa que trabalha 5 dias, 7 horas por dia, vai receber um salário mínimo de R$ 1.890. Agora, olha só, quando a gente pensa sobre como a gente vive a nossa vida, nós vivemos na base da semana de 7 dias, tá? Então, imagina um supermercado que queira funcionar das 8 até as 22, de segunda a segunda, né? Para que nós não tenhamos nenhum funcionário, nenhum proletário acabado, né, destruído, igual a Cis1 faz, o supermercado ele iria criar, por exemplo, essa primeira equipe aqui de 4D8, essa segunda equipe aqui de 4D8, 4 dias, 8 horas, duas equipes de 4 dias, 8 horas, e duas equipes 3D8, certo? Aqui você consegue funcionar das 8 até as 22, de segunda a segunda. Aqui vocês podem ver que começa às 7 horas e não às 8 e termina às 23 e não às 22. Por quê? Porque lojas costumam ter um momento antes da abertura para poder limpar o local, preparar, reestocar, né? E é por causa disso que eu coloquei das 7 às 15 e das 15 até às 23. Então, aqui são que você permite o empresário trabalhar, a empresa funcionar, né? De segunda a segunda, das 8 até as 22, que dá 14 horas, tá? É, então, a jornada que você mais trabalharia seria a 4D8. Por quê? Porque ela chega até 32 horas semanais, né? Totalizando 128 horas por mês. E o salário mínimo não vai ser 1.620, vai ser 1.728. Uma grande maioria da população vai cair ou na 4D8 ou na 3D8, certo? Aqui a 3D8 já cai para 1.296. Você vai trabalhar 24 horas por semana. Só que são só 3 dias na semana. Então isso aqui vai te dar tempo, por exemplo, de estudar para o seu, fazer um cursinho de idioma,
né? Seja mandarim, seja inglês, seja espanhol, seja italiano, o que você quiser, seja, sei lá, hindu, tá? Você tem 4 dias livres na semana. E aqui você tem 3 dias livres na semana. Aí você tem aqui a 4D7, a 4D6, a 4D5. Essa variedade toda aqui, né, é para dar uma afagada no empresário, né, na burguesia, falando: olha só, eu vou conseguir funcionar 24 horas por dia sem ninguém ficar burnoutado, tá? Então isso aqui é mais uma questão de conciliação política, né, para que a proposta consiga passar, se algum dia vier a proposta. É igual eu falei aqui agora, você vê as jornadas 5R8, 5R7, o R denota que as jornadas só podem ocorrer de forma remota. Todas as outras jornadas podem ser presenciais, híbridas ou remotas, tá? Esta variedade de jornadas visa atender horários de funcionamento de diversas organizações, igual eu falei antes. Algumas organizações funcionam 12 horas por dia, outras serão 8 horas por dia, outras serão 16 horas por dia, e ainda existem as organizações que funcionam 24 horas por dia, todos os dias possíveis. É igual eu expliquei o exemplo anterior, supondo o supermercado que deseja atender clientes das 8 da manhã até as 22 horas da noite, mas que devem ter a preparação de abertura das 7 às 8 da manhã e preparação de fechamento das 10 até as 11 da noite. Diferentes cargos utilizarão das jornadas que façam mais sentido. Então, vamos supor que você seja, sei lá, uma chocolateria, né, que funciona 6 horas por dia e trabalha 6 dias por semana. Então, a empresa em si estaria numa jornada 6D6, 6 dias na semana, 6 horas por dia. Você consegue contratar duas equipes 3D6, né, para poder atender a seu funcionamento. Essa pessoa 3D6 aqui, ela vai receber R$ 972, tá? Isso aqui não dá para você viver tranquilo, tá? Nem né, nenhuma das 3D salário é o suficiente para você viver tranquilo. Mas o que acontece? Essa 3D5 aqui, por exemplo, R$ 810 que ele vai receber de salário, podem ser o suficiente para ele pagar, né, as contas da casa, suponha que seja um estudante, pagar as contas da casa, e aí o restante das despesas, dos gastos dele podem ser em cima do suporte familiar, né? Então, eu, por exemplo, eu moro em Vitória, Espírito Santo, tem muita gente que vem do interior do estado para poder estudar na UFES daqui de Vitória, né? Essa pessoa não está mais morando na casa dela, ela vai ter que alugar um quarto, por exemplo. Esse 810 aqui pode ser o suficiente para poder pagar o aluguel, que provavelmente vai ser quarto, internet, energia, né? E aí o restante, que talvez seja, suponha, mais R$ 800, tá? Para poder pagar a sua própria comida, entre outras coisas, dar uma saidinha no final de semana, tudo isso vem de suporte familiar, né? É... Esse aqui que eu ia falar. Assim. Então, por exemplo, se você. Ah, também é outra coisa. São 3 dias, tá? Então você vai ter 4 dias completamente livres, tá? Para você poder focar naquilo que você precisa estudar. Porque, porra, o trabalhador que trabalha 6 por 1 e está tentando manter uma faculdade, ou ele vai se escrachar completamente, ou então ele vai ter uma nota muito ruim. Então a pessoa faz um esforço inumano, né, para conseguir manter uma nota boa, ou então ele faz esforço mínimo, não tem uma nota lá tão maneira assim, só que ele ainda tem qualidade, né, alguma saúde de corpo, alguma saúde mental, né? Então, igual vocês devem fazer quando vocês procuram emprego, vocês procuram empregos que sejam o mais próximos possíveis do que você aceitaria, né?
Essa 3D8 aqui, por exemplo, esse 1.296 é capaz que pague o aluguel do quarto, né? Junto com as despesas de supermercado, por exemplo. Ainda são 3 dias, só que são 8 horas diárias, tá? Estava aqui. Aí eu explico, né, aquela composição que eu falei anteriormente. A possível composição para um supermercado seria contratar duas equipes 4D8 e duas equipes 3D8 para casos que não façam parte de abertura ou fechamento. Por exemplo, você não precisa de um caixa funcionando no tempo de preparação, tá? Esses funcionários poderiam ser 4D7 e 3D7, o que diminui levemente os gastos da empresa. No caso de despesa, que salário, contabilmente falando, o salário entra como despesa. Ora, custo. Ah, faz tempo que eu não leio isso. Observação: essa composição permite que o capitalista continue capitalista, mas o número de burnouts deve diminuir consideravelmente, talvez até mesmo cessar. E essa queda de burnout barra aumento de qualidade de vida é o objetivo principal, né? Então, a pessoa que trabalha 3D5, por exemplo, ela vai ter tempo de fazer a academia dela, né? Numa boa, então sair para pedalar todo dia, numa boa, ela vai ter tempo de ir no dentista, vai ter tempo de ir no médico, sem se preocupar, né? A pessoa que trabalha 4D8 também vai ter tempo de ir no dentista, de ir no médico, vai ter tempo de prestar atenção no seu filho, na sua filha. Imagina um pai e uma mãe, os dois trabalhando 6 por 1, né? E não consegue dar atenção para a criança no final da semana, na folga dela, porque tá detonada, a pessoa tá escrachada, ela tá destruída, né? Alguns empregadores contratam informando, por exemplo, que a jornada é de 8 horas e 1 hora de descanso, que foi o que aconteceu comigo quando eu trabalhava de auxiliar de secretaria escolar, e a jornada era de 8 horas, só que a minha 1 hora de almoço não era remunerada, era só ali, sabe? Minha 1 hora de almoço não estava embutida nas 8 horas de trabalho. Então, na verdade, eu trabalhava 8 horas por dia, né? Mas nem todos consideram que o descanso deve ser embutido na jornada diária, de forma que diversos trabalhadores, inclusive ano passado, né, estavam alienados de sua vida pessoal por 9 horas por dia, implicando 1 hora por dia não paga. A proposta quanto a descanso é que a jornada de trabalho, né, seja 8 horas, 7 horas, 6 horas ou 5 horas, seja composta de tempo efetivo, que é o trabalho, o tempo que você realmente trabalha, e o tempo de descanso, onde jornada de trabalho é igual a tempo efetivo mais tempo de descanso. O tempo de descanso será sempre de 1/6 da jornada de trabalho. Portanto, o tempo efetivo é igual a jornada de trabalho vezes 5/6 e tempo de descanso é igual a jornada de trabalho vezes 1/6. Abaixo uma tabela indicando o tempo de descanso de cada hora por dia. Então, suponha que você foi contratado em 4D8, né? Você trabalha 4 dias na semana, 8 horas por dia. O seu tempo de descanso vai ser de 1 hora e 20, não vai ser de 1 hora, né? Você vai cair, por exemplo, na jornada padrão que eu proponho, que é de 5D6, 5 dias trabalhados 6 horas por dia. Você vai trabalhar 5 horas, que é 5/6 de 6 horas, e você vai descansar 1 hora, que é o que já é principalmente normal no país. Tem que ter um lugar para falar que é 40 minutos. Vi uma amiga minha, estava no ensino médio, ela começou a trabalhar no shopping em Vitória e ela tinha 15 minutos para poder sair da loja, ir até a área de alimentação, né, a praça de alimentação do shopping, comprar alguma coisa, engolir aquilo, escovar os dentes e voltar. Era 15 minutos para isso, tá? Isso foi lá em 2010. O que que ela decidiu fazer? Ela decidiu não almoçar. Ela ficava ali na loja. Ela só comia quando era janta, quando ela chegava em casa. E ela emagreceu horrores. Então, assim, ela falou que ela tava feliz, que ela tava emagrecendo. Só que, pô, do ponto de vista
de saúde corporal, das medicina, você ter um emagrecimento absurdo não é legal, não é interessante, tá. Tem que ser um processo gradual. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha 5 horas por dia, ela vai trabalhar 5 horas e 10 minutos e ela vai descansar 50 minutos, tá. Aí agora vem mais, como é que eu posso dizer? Esquece o 13º, vamos para o 14º, né. Vivemos nossas vidas considerando que toda semana possui 7 dias, e cada mês possui 4 semanas, né. O mês contábil, ele é de 30 dias. Ele não é 31, ele não é 28, ele não é 29, ele é de 30 dias. Mas somente fevereiro, exceto em anos bissextos, tem exatamente 28 dias. Supõe-se que o ano possui 12 meses. Se fizermos 28, né, porque a gente vive a nossa vida em meses que tem 4 semanas e 7 dias, 7 vezes 4, 28. Se fizermos 28 vezes 13, obtemos 364. Cada ano tem, na verdade, 365,25 horas, vírgula 25 dias. E é por causa disso que a gente tem um ano bissexto. Então nós temos 3 anos que são 365 dias e o ano bissexto tem 366. A gente pegou os 0,75 que estavam nos anos não bissextos e a gente soma no ano bissexto. Então a gente acaba completando um dia extra no ano bissexto. Agora, beleza. O proletário recebe um salário, o proletário trabalhador. O trabalhador recebe um salário a menos do que merece por ano, na minha opinião. A proposta aqui é que o ano contábil seja composto de 13 meses de 28 dias, certo? Com o restante, que são aqueles um dia ou 2 dias, né? Um dia nos anos não bissextos e 2 dias nos bissextos, que sobram quando a gente tira esse 364, com o restante, que será de um dia no ano bissexto ou 2 dias no ano bissexto. Fica a posição do proletário, do trabalhador, trabalhar ou não o restante. Então, esses 1 ou 2 dias que sobram no ano, é você quem decide se vai trabalhar esses 1 ou 2 dias ou não. Quanto às férias, pessoalmente acho injusto que alguém precise trabalhar um ano inteiro, ou seja, todo o ano, 12 meses, para poder tirar suas primeiras férias. Propõe-se então que o proletário acumule um dia de férias a cada 12 dias corridos, resultando em 12 meses contábeis trabalhados para um mês contábil de férias. O que que acontece aqui? Atualmente, para você conseguir para você poder ter as suas primeiras férias, você precisa trabalhar um ano inteiro na mesma empresa, né? Então você tem que trabalhar os 12 meses inteiros. Eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que você deveria ter um mês de férias, mesmo sendo o seu primeiro ano trabalhando dentro da empresa. Então, o que acontece aqui? A cada 12 dias, né, porque nós temos 13 meses contábeis, a cada 12 dias que você trabalha, o 13º dia vai ser um dia de férias. Então, quando você completa 12 meses contábeis trabalhados, você já completou um mês de férias, 28 dias de férias. Bom, essa é a ideia geral. Acredito que o proletariado brasileiro ficaria muito feliz caso consigamos, no mínimo, passar a proposta como de férias. Tenho ideias para outras questões também, que eventualmente vou criar outros vídeos falando sobre. É, fazendo uma citação aqui, Trabalhadores do Mundo Univos. Adendo 1, esqueci de colocar assim, um trabalho híbrido. Porque às vezes você vai ver uma vaga de trabalho que é de 4 dias presenciais e um dia remoto, né? Então, é um trabalho sabor híbrido. Qual que é a ideia aqui?
Trabalho híbrido seria no máximo 50% presencial. Então você trabalha 5 dias, 6 horas diárias, né? Ou a nova jornada padrão, 5 de 6. Você só vai poder ter no máximo 50% dessa jornada sendo presencial. Então o empregador ou ele vai falar para você ficar 2 dias remoto, né? Ou então vai mudar a sua coisa. Ah, vamos passar você para 4D8, né? Então, 2 dias presenciais, 2 dias remotos. O 5D6 ele iria naturalmente virar 2 presenciais para 3 remotos. Tá? É, já vi vagas que se classificam como híbridas, o exemplo que eu dei aqui agora, mas o proletário trabalha 4 dias presencialmente, apenas um à distância, o que também não acho justo. Aqui sou eu, os contatos, né? E é isso aí. Então, para mim, você querer baixar a jornada padrão para 36 horas semanais, ou então você baixar para 40 horas semanais, não, não quero, não gosto. A jornada mais extenuante que você teria aqui é de 32 horas por semana, certo? São 4 dias, 8 horas. Aqui você ainda tem 3 dias para poder resolver a sua vida pessoal, né? Agora, se uma pessoa tá com um trabalho 3D6, mas ela não tá, ela quer mais, pô, aí você arranja um outro trabalho 3D6. Aí é uma questão sua, é a sua vida, é o seu corpo, é o seu dinheiro, né? Então, pô, quer trabalhar 2 jornadas 3D6? Vai lá. Você quer fazer uma jornada 4D6 e uma jornada 3D5? Vai lá. Mas o que que acontece? Isso aqui, esse conjunto de jornadas de trabalho, ele vai acabar democratizando mais o mercado de trabalho, né? E igual aquele exemplo dos 8 às 18. Ao contrário de você ter um trabalhador trabalhando das 8 às 18, né? Você vai ter que trocar ele por dois. Então, alguém que está em algum trabalho precário por aí vai conseguir um trabalho de carteira assinada, certo? Com uma qualidade extra. Não vai ser um trabalho ruim, horrível, desgraçado, né? E pode, talvez, até pagar menos, né? Porque no caso seria trabalho de 5D5, 1.350 por mês, né? E se um trabalhador que é das 8 às 18 vira dois, que é cada um deles 5 horas, vai receber 1.350. E isso, inclusive, vai acabar impulsionando o mercado, porque a pessoa vai ter tempo de gastar, ela vai ter dinheiro para poder gastar, né? E, no geral, é isso aqui. Então, para mim, tanto a proposta da Érica quanto a proposta do governo federal ainda são limitadas, a meu ver. Tá? Ah, e quando eu estava falando aqui do, do mês contábil de 28 dias, ao contrário da gente ter só o 13º, na verdade nós teríamos o 14º, né? É, é, é isso aí. Até a próxima.